Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre a história base que serviu de inspiração para o filme The Flash, que está chegando agora amanhã, basicamente. Se você está vendo isso no dia certo, que é o dia 14 de junho, esse filme chega amanhã, dia 15 de junho, nos cinemas do Brasil e basicamente do mundo também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Flashpoint, o ponto de ignição. É uma excelente história da DC nos quadrinhos. Eu não vou dar muitos spoilers, ela vai ser só uma vontadezinha que você vai ter de ler. Vamos ver se você vai querer ler depois de tudo que eu vou falar aqui dessa obra. O Flash volta dos mortos em Renascimento, depois da morte em Crise nas Infinitas Terras, e ele se tornou sempre um personagem nas tramas da DC muito importante. É ele que dava basicamente os reboots, é ele que encontrava alguns aspectos temporais e do multiverso para corrigir coisas que precisavam ser corrigidas. Definitivamente o Flash sempre foi um personagem muito importante. E aqui, em Ponto de Ignição, nós temos uma situação muito bacana envolvendo o Flash, que é mais um reboot. Mas agora um reboot muito emocional. Agora é uma história em que entrega tudo que o Flash sempre quis. A sua mãe viva. E isso é um trabalho muito bacana que, principalmente aqui, o Geoff Johns, que é o escritor desse quadrinho, ele tem, que é o fator emocional. O Flash queria sempre a sua mãe de volta e aqui nós temos ela de volta. Então o quadrinho começa, vou até trazer aqui um ponto para vocês. O quadrinho, na primeira página, a gente tem uma situação envolvendo a Nora Allen aí, ó, e a questão do Barry tentando aqui, se você der uma olhada aqui, o Barry tentando e sofrendo a situação que causou ele, né, sofrendo o acidente que causou ele, que transformou ele em Flash. Tem a questão da morte, mas aqui não é abordada, nem nada disso. Aqui, inclusive, tem uma ótima arte que traz um pouco da Liga da Justiça, dos amigos. É uma breve de 3 páginas, 3, 4 páginas, uma breve recapitulação. A história definitiva começa aqui, ó. Quando ele acorda e ele vai tentar, né, correr. Ele tá tendo um confronto em Central City e ele vai tentar correr. Ele fala, já volto, tal, e o meu anel sumiu ali e ele cai. Ele cai e percebe que ele não tem mais os poderes. E é aí que entra Nora Allen, a mãe do Barry, viva. Depois de muito tempo, a Nora viva. O Barry, ele vai até a mansão Wayne para tentar entender o que está acontecendo e ele descobre que quem tá lá na mansão Wayne não é Bruce Wayne, é Thomas Wayne. E que quem morreu naquele beco, naquela noite, foi o Bruce, não foi o Thomas. E é a partir daí que a história acontece, porque o Barry, ele está em outro universo. Ele criou uma linha do tempo alternativa em que a mãe dele ficou viva, mas esse evento, que podemos chamar aqui de evento canônico, transforma tudo o que conhecemos do universo DC de uma maneira absurda, realmente absurda. A questão aqui é, o mundo está em guerra, e essa guerra entre os Atlantes, do Aquaman, liderada pelo Aquaman, e as Amazonas, que agora tem um posto das Amazonas, não vivem mais na ilha de Themyscira, elas vivem na Grã-Bretanha, se eu não me engano, tem que pegar exatamente, mas é na Europa, e eles vivem em um conflito que é muito raso abordado nessa aqui. Falta coisa aqui, tá, gente? Falta coisa aqui. Mas é muito raso abordado. Quando eu digo que falta coisa nessa edição, tá? Nessa edição do Grandes Eventos DC. Existem alguns tie-ins, algumas pequenas historinhas de outros personagens que foram sendo incrementadas aqui para transformar essa história numa grande remodelação do universo DC como a gente conhecia na época. Basicamente, nós temos essa situação envolvendo os membros da Liga da Justiça, e a partir daí o Barry precisa de ajuda para
tentar trazer aquela linha do tempo que ele conhece de volta. Ele vê que basicamente não vale a pena e ele precisa ajudar. Eu vou buscar aqui para vocês uma situação que é o Barry fazendo o seguinte. O Barry está e vai tentar fazer o evento que transformou ele em Flash. Ele vai tentar trazer esse evento de volta. E é uma cena até muito, muito chocante. Ele salva, aqui ó, ele salva o Batman, fica todo queimado do raio. Ele consegue reconstruir o evento. E aqui ó, ele salva o Batman, sofre o raio e volta a ter os poderes de Flash. E aí, a partir daí, ele vai tentar buscar ajuda pro meio de voltar. Aqui entra um defeito dessa história, principalmente dessa versão. Se você comprar essa versão dos grandes eventos DC, existe um defeito que é a falta de informação. Nós temos informações complementares nessa história que transformam a linha dela muito melhor. Nesse caso em específico dessa aqui que você vai ler, vai ficar muito rápido, vai ficar muito sem dinâmica do que está acontecendo, do que vai acontecer, e a partir daí as coisas vão ficar estranhas, porque tudo acontece muito rápido. Então logo eles descobrem quem é o responsável pela situação da linha do tempo alternativa, logo eles descobrem o que eles precisam fazer para voltar essa linha do tempo. Muito rápido, realmente muito rápido, coisa muito rápida. Só que existe um porém. Essa história, ela cavalga, digamos assim, ela trafega em uma linha em que o Barry não está procurando como resolver. Ele simplesmente diz, olha, talvez se a gente fizer tal coisa, isso me ajude. E essa coisa não tem absolutamente nada a ver com a correção da linha temporal, e a partir daí nós temos uma situação complexa, porque a HQ ela dá um salto de informação e aí a história ela se resolve. Eu não vou dar spoilers, se você quiser conferir, essa HQ está disponível. O Grandes Eventos DC é uma coleção nova que a Panini está lançando aqui no Brasil e ela é até bem acessível, né? O preço, baseado nos preços atuais, ela é até bem acessível, é muito, muito válido comprar essa história. Vamos lá. Tem umas diferenças porque nós temos no filme, visto que no filme, pelos trailers, e aqui eu estou falando do material base de trailer, tá, gente? Nós temos 2 Barrys, coisa que não temos aqui. Então a linha do tempo que o Barry cria nesse filme, voltando no tempo, não coloca ele como o Barry principal. Ele é um Barry alternativo, ele é uma variante do Barry que vive em conjunto com esse outro Barry. Nós temos aqui algumas situações muito diferentes. Então não é Thomas Wayne, é Bruce Wayne, mas é o Bruce Wayne do Batman do Tim Burton. E aí não temos o Superman, que nessa história tá aqui diferente, é a Kara Zor-El, que vai ser interpretada pela Sasha Calle, então é Supergirl. São muitas diferenças, mas existe uma história base, existe uma motivação base. Resta saber se o vilão é o mesmo. Aqui o vilão demora um pouquinho também para dar as caras. Resta saber se o vilão é exatamente o mesmo. E resta saber se nós teremos um reboot como essa saga dá. Quando toda a história é concluída, e eu não vou dizer como, quando toda a história é concluída, nós temos sim um reboot, que é o reboot para os novos 52, os novos 52 títulos que a Panini Comics iria publicar, que a DC Comics estava publicando no mundo sobre os personagens dela. Então nós tivemos novos títulos do zero para o Batman, novos títulos para o Aquaman, novos títulos para o Superman e assim por diante. Posteriormente nós viemos a descobrir que o universo dos Novos 52 não era o universo principal da DC. Isso daí é assunto para outro vídeo. A questão é, novamente, o Barry, ele foi personagem fundamental para continuidade do universo DC, e aqui uma homenagem para o próprio personagem que teve por um pequeno espaço de tempo aquilo que sempre quis, que era a mãe viva. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você já leu ou ficou com vontade de ler, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história. Depois que você assistiu o filme, volta aqui e deixa nos comentários o que você achou de diferenças e semelhanças
que mais diferenças e mais semelhanças vocês encontraram nesse filme. Até a próxima, viu? Tchau!